Olá, seja bem-vinda ao canal Florescendo em Cristo. Todas as manhãs, de segunda a sexta, colocamos devocionais inspiradores para você, mulher, crescer espiritualmente em cada etapa da sua jornada cristã. Então, se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva e deixe seu like para chegar para mais pessoas. E no devocional de hoje aprenderemos como encontrar paz em meio ao medo e à tempestade. E a passagem que iremos meditar hoje se encontra no livro de Marcos, no capítulo 6, do versículo 45 ao 53. E a primeira lição que podemos aprender com essa passagem é entender que Jesus nos permite passar por dificuldades. E lá em Marcos 6, no versículo 45, diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaída, enquanto ele se despedia da multidão. Então, a primeira lição que podemos aprender é entender que Jesus nos permite passar por dificuldade, por algumas tempestades. Então, isso vai ser fundamental. No meio da tempestade, você entender que Jesus, ele permite, às vezes, nós passar por algumas dificuldades para ele entender o que ele quer nos ensinar. E a segunda lição é, não devemos parar de orar em meio à tempestade. Lá no versículo, Mateus 6 ainda, no versículo 46, diz assim: E tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Então Jesus, ele foi orar, mesmo sabendo que os discípulos iam passar por uma dificuldade ali, uma tempestade, mas ele sabia quem era o Deus dele. Então Jesus, ele foi orar. Então nós não devemos parar de orar em meio à tempestade. Porque a tendência nossa é quando estamos passando momentos difíceis, de dificuldade, tempestade, a primeira coisa que a gente quer parar é de orar. Então o Senhor, ele nos instrui a que não devemos parar de orar. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, diz a palavra: orai sem cessar, ou seja, orai continuamente. E lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 12 ao 13, diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Então, o que os discípulos tinham que fazer era orar em meio à tempestade. Então, eles não oraram. Eles deveriam ter orado para Deus livrar eles, clamar naquele momento para Deus livrar eles daquela tempestade, daquela dificuldade, daquela angústia que eles estavam passando naquele momento, daquele socorro, daquele perrengue que eles estavam passando. Então, era para eles ter feito orarem. Mas, então, nós aprendemos com isso que nós não devemos parar de orar em meio à tempestade. A terceira lição que nós podemos aprender com essa passagem é: você não está sozinho na tempestade. Lá em Marcos 6, ainda no versículo 47, diz assim: Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Então, Jesus, ele é um exemplo, né? Que às vezes, no meio da tempestade, né? A terra significa nós, na Bíblia. Então, em meio à tempestade, talvez você se sinta sozinho. Talvez seja uma tempestade no interior, muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos. É normal quando passarmos por uma tempestade, a primeira coisa é a gente se sentir sozinho em meio à tempestade, como se Deus não estivesse nos vendo, como se a gente estivesse só, estivesse no meio do mar, tivesse um barquinho ali e nós nos sentimos acuados, sozinhos, sem direção, como se não tivesse ninguém para nos proteger. Então, nós às vezes podemos nos sentir sozinhos, mas você não está sozinho. Saiba disso, que em meio à tempestade você não está sozinho. Deus, ele nos vê, ouve o nosso clamor em meio à tempestade. E a quarta lição é: Jesus vê as nossas dificuldades. Então, Jesus vê as nossas dificuldades em meio à tempestade. Então, você não está sozinho. Jesus, ele nos vê, nos enxerga. Então, lá em Mateus 6, no versículo 48, diz assim: Ele viu os seus discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Então Jesus viu os discípulos tentando remar com dificuldade ali, porque eles estavam fazendo aquilo com as suas próprias forças, de vez de eles clamarem a Deus, pedir para Deus livrar eles daquela tempestade. Então, que podemos aprender que Jesus, ele vê as nossas limitações, as nossas dificuldades. Então, nunca pense que você está sozinho, porque Jesus, ele nos vê, e ele vê as nossas limitações. Então, os discípulos estavam tentando vencer aquela tempestade com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças, e nós não vencemos com as nossas próprias forças. Nós precisamos de Jesus para vencer a tempestade. Então, quando o vento soprava ao contrário, Jesus, né, viu eles ali e foi dirigindo-se a eles andando sobre o mar. Então, que sobrenatural, né? Jesus, ele se dirige a nós andando sobre o mar, mostrando a nós o poder dele, o que ele pode fazer durante aquela tempestade, quando ele está conosco. Então, que nós possamos não ter medo, mas ter fé e clamar a Deus em meio à tempestade. Porque é claro que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, que nós possamos refletir nisso. E a quinta lição é que devemos reconhecer Jesus em meio à tempestade. Então, lá em Marcos 6, no versículo 49, diz assim: Quando os viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram. Então, nós devemos reconhecer Jesus em meio à tempestade e não manter os nossos olhos
fixos nas dificuldades, né, na tempestade, mas manter os nossos olhos fixos em Jesus, em Deus, que Ele é maior do que aquilo que nós estamos passando, que nós vamos vencer. Então, naquele momento, os discípulos, eles estavam olhando para suas dificuldades, e então eles tiveram medo. Então, não tenha medo, tenha fé em Jesus, que Ele pode tirar você dessa tempestade que você está passando ou vivendo. Então, eles estavam também com o coração endurecido. Eles já tinham visto o milagre dos pães, então mesmo assim eles ainda não criam que era Jesus andando sobre as águas ao encontro deles. Então que nós possamos também refletir isso e reconhecer Jesus em meio à tempestade. Se queremos encontrar paz em meio ao medo e à tempestade, devemos reconhecer Jesus em meio a ela. A sexta lição que podemos aprender é: não tenha medo, tenha coragem em meio à tempestade. Lá em Marcos 6, ainda no versículo 50, diz assim: pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então, naquele momento, Jesus encorajou eles, os seus discípulos, a não ter medo da tempestade, porque Ele estava com eles, né? Era o Senhor que estava indo ao encontro deles. Então, Jesus, ele nos encoraja a não ter medo em meio à tempestade, mas ter coragem de vencê-la com Ele. Então, Jesus diz que quem Ele é para os seus discípulos, né? Então, que nós possamos refletir nisso, ter coragem e não medo em meio às tempestades, porque nós venceremos com Jesus. E a sétima lição é: peça para Jesus subir junto com você no seu barco. Lá em Mateus ainda 6, no versículo 51, diz assim: então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. Então peça para Jesus entrar junto com você no barco. Então barco significa você, a sua vida na presença de Deus. Então peça para Jesus entrar no seu barco para acalmar a tempestade que está surgindo na sua vida. Amém? E lá em João 14, 27 diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Então, quando Jesus entra no barco, o vento se acalma, a paz chega na nossa vida. Então, se você quer ter paz em meio à tempestade, você precisa pedir para Jesus entrar no seu barco. Então, peça agora para Jesus entrar no seu barco, para Ele te dar a paz, não como o mundo dá, mas como Ele dá. Então, não tenha medo diante dessa tempestade que talvez surgiu na sua vida, entendeu? Não tenha medo. Não se turbe o coração, mas peça a paz de Deus em meio à tempestade. Então, a dica para você é: peça para Jesus subir junto com você, entrar no barco com você durante essa tempestade. Amém? E a oitava lição é: não endureça seu coração em meio à tempestade. Lá em Marcos 6, ainda no versículo 52, diz assim: pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Então, os discípulos ainda não tinham entendido o poder de Jesus, entendeu? Eles não tinham entendido e o coração deles estava endurecidos, rebeldes ainda. Não estavam se atentando a ouvir o que o Senhor queria ensinar para eles. E lá em João 14:1 diz assim: a palavra de Deus diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Então Jesus, ele pede, né, para crerem sim também nele, na palavra dele. Não só em Deus, mas também eles teriam que crer nele. Então Jesus, ele nos fortalece em meio à tempestade. Que possamos não endurecer o nosso coração em meio à tempestade. Amém? Para Jesus, que nós podemos nos perturbar com essa tempestade e acabar não acreditando nas palavras de Deus e na palavra de Jesus. Que não endureçamos o nosso coração em meio à tempestade. E a última lição, a nona lição é: você vai conseguir atravessar essa tempestade e chegar ao seu destino previsto. Lá em Mateus 6:53 diz assim: depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré e ali amarraram o barco. Então, assim, depois que passou toda a tempestade, que Jesus entrou no barco e se acalmou o vento na vida deles, então eles conseguiram chegar onde eles deveriam chegar, que era para fazer muitas obras e milagres. Então o Senhor, ele tinha um propósito com essa tempestade, que era fortalecer os seus discípulos, né? Em meio à tempestade, Deus, ele nos ajuda a depender e a confiar mais dele. Então nós somos totalmente dependentes do Senhor. Que possamos entender isso o quanto antes, aprender essa lição, que nós vamos conseguir atravessar a tempestade. Você vai conseguir atravessar essa tempestade na sua vida. Ela é provisória. Ela tem um destino depois dela para você chegar. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é: só vive o propósito quem suporta o processo. Então, não abandona Jesus na primeira tempestade. Essa tempestade, ela vai passar na sua vida. Ela veio talvez para te fortalecer ou te ensinar a encontrar paz, a encontrar não ter medo, ser fortalecido pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe e que você possa descobrir como encontrar paz em meio ao medo e à tempestade. Então, que você possa pegar as chaves dessas lições para a sua vida. E se você estiver passando uma tempestade neste momento, então se liga nessas dicas e comece a aplicá-la na sua vida espiritual. Amém? Pai, neste momento, Senhor, oro por cada pessoa, meu Deus, que esteja
assistindo esse vídeo, Senhor, ouvindo, Pai, que o Senhor abençoe de forma sobrenatural, que se essa pessoa estiver passando alguma dificuldade, alguma tempestade, ou até mesmo esteja tentando vencer com suas próprias mãos, Senhor, que essa pessoa possa clamar ao Senhor, que essa pessoa consiga, meu Deus, te enxergar em meio à tempestade, não olhar só para os problemas externos, mas olhar, meu Deus, para o Senhor, manter os olhos fixos no Senhor, que pode vencer a tempestade junto com ela. Assim eu oro em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.